Perfeito, galera. Vamos começar então. Eu separei aqui umas dúvidas sobre depressão primeiro, que são dúvidas super perguntadas, e eu quero responder rapidinho para vocês já terem aí um conteúdo legal, alguma coisa para pensar durante a semana, e depois a gente vai falar especificamente sobre a jornada bem rapidinho, tá? Perfeito, galera? Eu vou começar então com a primeira dúvida, que é: quais são os sinais de uma pessoa com depressão? Os sinais mais clássicos de depressão são falta de motivação, falta de prazer, a pessoa sente que é difícil ter prazer no dia a dia com atividades que antes dessa fase a pessoa sentia prazer, então essa dificuldade de ter prazer. Também são sinais claríssimos de depressão, variações no seu sono, então daqui a pouco você está dormindo muito pouco, ou você está dormindo demais. Variações do sono também são um sinal forte de depressão. Variações no seu apetite também são um sinal de depressão, assim como variações no seu peso. Então, daqui a pouco, você está perdendo muito peso. Tem pessoas que até acabam desenvolvendo anemia durante a depressão porque param de comer e perdem muito peso. Ou você está ganhando muito peso ultimamente. Variações de peso, variações de apetite também são muito comuns. Deixa eu ver o que mais. Perda de interesse, perda de prazer, mas esses são os principais, certo? É uma tendência a se isolar. Né? Tem uma lista que a gente vai passar depois na primeira, na segunda aula, com mais detalhes sobre todos os sintomas, mas alguns são bem claros mesmo. Então, perturbação do sono, perturbação do peso e apetite, falta de energia, falta de motivação e falta de prazer nas coisas que antes te davam prazer, são sinais bem claros. Outro sinal bem claro é quando pessoas que estão próximas de você, amigos, seus amigos, começam a falar: cara, tá tudo bem contigo, ultimamente tu anda meio estranho, meio para baixo. A sua esposa daqui a pouco está dizendo isso, um familiar seu. Quando pessoas próximas, todas parecem dizer, passar essa mensagem, normalmente é porque tem algo aí a ser investigado também. Beleza, galera? Tô vendo que tá bacana a qualidade do áudio do vídeo. Podem ir comentando, vamos conversar, aproveitar esse momento de conversa. Beleza, passando para a segunda pergunta. De que forma a gente pode ajudar uma pessoa depressiva no dia a dia? Talvez alguns aí que estão assistindo convivam com uma namorada, um namorado, um noivo, esposa que está passando por depressão também, ou tem um familiar na família que está passando, ou quer saber como se autoajudar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma pessoa próxima de nós que está passando por depressão é ajudar essa pessoa a buscar ajuda. É sempre o primeiro passo, assim. A gente não pode, como a primeira atitude, tentar resolver isso sozinho ou colocar esse problema todo nas nossas costas. A gente tem que ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Depressão é uma doença super complexa e que quanto mais ajuda a gente tem, melhor. Então, assim, ajudar a pessoa a buscar terapia. Ajudar a pessoa a visitar um psiquiatra, porque a gente sabe que a parte neuroquímica do cérebro é muito afetada pela depressão também. Ajudar a pessoa a começar a fazer exercício físico. Daqui a pouco, ajudar a pessoa a dormir melhor, a se alimentar melhor. Então, fazer coisas que você sabe que são importantes para ela se reconectar com o momento antes da depressão, com como ela era antes, as coisas que ela gostava de fazer. Essas são as principais maneiras de ajudar alguém que está passando por uma depressão. Beleza, galera? Mais dúvidas? Como ajudar alguém que sofre de depressão, mas se recusa a procurar ajuda profissional? Né? Eu estava falando agora, você tem que procurar, ajudar a pessoa a procurar ajuda. Ok, mas e se a pessoa se recusa a procurar ajuda? E sabe que a depressão é uma doença curiosa porque um dos próprios sintomas de depressão tem a ver com não querer buscar ajuda. Né? Quando a gente está com depressão, é muito normal a gente sentir a sensação de que a gente não merece ser ajudado, que a gente não merece ajuda ou cuidado e que a gente não vale nada, né? Sentimentos de baixo valor que a gente tem. Então, muitas vezes a gente nem quer ser ajudado. Como que eu posso ajudar uma pessoa assim, que não quer ajuda? Como é que eu faço para ajudar, né? A gente tem que lembrar que, primeiro, a decisão de buscar ajuda, em última análise, é sempre da pessoa. Né? A gente nunca pode fisicamente forçar alguém a procurar ajuda, porque isso nem faz sentido. Mas, em alguns casos extremos, por exemplo, imagina que essa pessoa na sua família, ela está passando por uma fase de depressão e ela tentou suicídio na noite passada. Ou ela está pensando muito forte sobre cometer suicídio. Nesses casos, principalmente casos que envolvem risco de vida, você tem sim a autorização como familiar a levar essa pessoa, a conduzir essa pessoa para uma consulta com um psiquiatra, né, que provavelmente vai
decidir se a pessoa tem que ser internada ou não, em casos extremos, tá? Em casos extremos. Você tem essa liberdade. Em casos mais leves, em que você vê que a pessoa está passando por essa fase de depressão faz anos, faz meses e ela não busca ajuda, o que você pode fazer é incentivar ela a começar com coisas pequenas. Tá? Às vezes, uma consulta com um psiquiatra vai ser algo muito intenso para a pessoa. Começar uma terapia vai ser algo muito intenso. Mas você pode incentivar ela a fazer pequenas mudanças, por exemplo, exercício físico e alimentação. Você pode, por exemplo, convidar a pessoa para caminhar na rua por 10 minutos. E isso já vai ser mais exercício do que ela fez nas últimas 3 semanas. Né? Começar aos pouquinhos a incentivar a pessoa a construir hábitos melhores. Quando a pessoa já estiver daqui a pouco caminhando, 3 vezes por semana, 10 minutinhos, um pouquinho, ela vai começando a se sentir melhor, porque o exercício físico, por exemplo, tem esse efeito, e daqui a pouco ela já vai ter mais vontade, mais motivação para fazer os outros cuidados que também são importantes. Beleza, galera? E aí, Richard? Perfeito. Outra pergunta importante, a gente estava falando sobre suicídio, né? Pergunta, a automutilação é parte da depressão ou é um transtorno separado? Então, a automutilação, só para a gente entender do que a gente está falando, né? A automutilação é qualquer tipo de comportamento que cause dano, que você está causando um dano a si mesmo intencionalmente no seu corpo. Você está machucando o seu corpo intencionalmente. Os mais comuns, geralmente, envolve cortar os próprios pulsos, certo? Com uma navalha, cortar as pernas, né? Fazer cortes no seu corpo. E, às vezes, também é normal as pessoas se darem socos, né? Então, a pessoa dá soco na própria perna, soco na própria barriga, no próprio braço. Às vezes, também ocorre da pessoa puxar, arrancar os próprios cabelos como uma forma de gerar essa dor, assim, que deixa ela mais focada no momento e substitui essa dor emocional. Às vezes é isso. Tá? Mas a automutilação está presente em vários transtornos, na verdade. É comum que pessoas que estão passando por uma fase de depressão, em alguns casos, pratiquem a automutilação. Muitas vezes, o mais importante não é que tipo de automutilação é, se é um corte, se é um soco, se é puxar, tchau galera, se é arrancar o próprio cabelo, mas o motivo daquela automutilação. O que a pessoa tira daquilo, né? Para muita gente que nunca fez isso, nunca passou por isso, é muito estranho, né? Por que alguém se machucaria? Por que alguém pegaria uma lâmina e riscaria o próprio braço? Só de pensar nisso, pelo menos na minha cabeça, só de pensar nisso, caramba, já me dá uma agonia, né? Meu Deus, eu vou me cortar, como assim? Mas, o que acontece? Muitas vezes o motivo é, a pessoa tá numa dor na própria cabeça, que é tão insuportável, ela tá num turbilhão de pensamentos, tá? Ela tá num ataque de pânico e ela não aprendeu as técnicas da psicologia para lidar bem com um ataque de pânico, com um turbilhão de pensamentos. E aí o que ela faz? Ela causa uma dor física que faz com que ela consiga se concentrar em algo concreto, em vez de ficar perdida naquele turbilhão de pensamentos. E o fato de se cortar libera opioides também no seu próprio sangue, e esses opioides causam uma sensação de alívio. Então, muita gente, porque não sabe outras técnicas, e tem milhares de técnicas que você não precisa causar mal para si mesmo, né? Existe respiração diafragmática, existe segurar gelo, existe o Terra, que é uma sigla que a gente vai aprender, existe exercício físico, existe um brainstorming que a gente faz de outras técnicas. Então, como essas pessoas não aprenderam essas outras técnicas, elas acabam recorrendo a isso. Mas a automutilação, ela está presente em vários transtornos. Inclusive o transtorno de personalidade borderline, para quem se vocês conhecem, é um dos que tem a automutilação como uma característica própria. Vamos lá, próxima pergunta. Por que a depressão é tão difícil de ser tratada? Essa pergunta é muito boa e ela aponta para o que a gente sempre fala nos vídeos. A depressão é uma doença muito, muito complexa. O que acontece? Ela não é uma doença como a gripe, por exemplo, ou como... Enfim, vamos pegar a gripe, tá? A gripe a gente sabe qual é a causa, né? A causa da gripe é o vírus da gripe. Tu consegue isolar aquela causa, certo? E claro, a pessoa tem que estar mais imunodeprimida, ela tem que estar mais vulnerável no sistema imunológico para também pegar gripe. Mas a causa da gripe é o vírus da gripe. A ciência ainda não sabe qual é a causa da depressão, porque o que acontece é que ela tem muitas causas ou muitos fatores. Então, por exemplo,
Alguém pode dizer que a causa da depressão é um trauma. Então, por exemplo, você passou por uma situação horrível de abuso ou de assalto ou de, enfim, uma situação de violência e logo depois desenvolver depressão. Pode ser uma das causas, mas a mesma pessoa que passou pela mesma coisa que você, ela pode não desenvolver depressão. Por quê? Porque daqui a pouco ela sabe, ela tem hábitos melhores que ela desenvolveu faz tempo, ou ela aprendeu técnicas da psicologia que protegem ela disso, ou simplesmente a genética dela não é tão favorável. Então, a depressão ela é um fenômeno multifatorial e é difícil dizer uma causa da depressão. E isso é uma das dificuldades, tá? Por que ela é tão difícil de ser tratada? Justamente por causa disso. Por quê? Primeiro, os estudos sobre depressão eles são um pouco mais recentes, né? Eles não são como os estudos sobre outras doenças que tem mais tempo de estudo. É uma doença complexa e cada pessoa responde diferente ao tratamento, pelo menos com remédios, tá? Então, antidepressivos, vocês vão ver que tem vários diferentes aí, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, 1000 remédios diferentes. E muitas vezes o princípio ativo é parecido, o jeito como ele funciona é parecido, mas por alguma razão o primeiro não funciona para você, aí o seu psiquiatra vai ter que trocar para o segundo, depois para o terceiro, até encaixar direito, porque cada organismo é diferente. Quando a gente está falando de cérebro, sistema nervoso central, é mais complicado ainda. Então, depressão é difícil de ser tratada porque ela é complexa, né? A ciência não entende exatamente a depressão, mas a gente sabe exatamente o que faz ela melhorar. Só que, claro, mudança de hábitos é super difícil, procurar ajuda é super difícil, então esses são alguns dos motivos. Qual é a melhor forma de falar para os outros que eu tenho depressão? Essa pergunta é muito boa. Assim. Se você nunca falou para ninguém que você tem depressão, ou que você suspeita que você tem depressão, eu começaria conversando com pessoas que você sabe que você pode confiar. Pessoas que você sabe que não te julgam, pessoas que você sabe que não te ofendem. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser alguém da sua família, pode ser até um professor que você confie da faculdade, ou um treinador, ou uma pessoa da sua comunidade, da sua igreja, eu não sei. Qualquer pessoa que você confie bastante, você sabe que não vai julgar você. Marcar uma conversa com essa pessoa e explicar para ela o que é a depressão e o que você tem sentido. Né? Dá uma pesquisada ali nos vídeos da Eureka, a gente tem vários vídeos sobre depressão e educa essa pessoa sobre depressão rapidamente, né? E fala para essa pessoa que tipo de coisas você está fazendo para melhorar. Pode contar da jornada, pode contar de terapia ou de remédio que você está tomando também. Imagino que muitos de vocês busquem outros tratamentos também, né? Além da jornada, outras oportunidades. E tenta focar com essa pessoa de que é uma doença real, que existe e que você está lutando contra ela, você está dando o seu melhor. E se essa pessoa te entender, melhor, você tem mais um aliado. E se ela não te entender, enfim, faz parte, né? Você busca outra pessoa para conversar. Mas, normalmente as pessoas entendem, né? A gente, muitas vezes, recebe preconceito quando a gente tem depressão, porque as pessoas não entendem o que está passando. Mas, muitas vezes, quando a gente explica, o jeito como elas nos tratam fica melhor. Elas têm mais paciência, elas dão mais o benefício da dúvida e elas mesmas buscam melhorar o jeito como elas nos tratam. Certo? Perfeito, galera. Então, exercício físico, né, número 1, é um jeito natural de tratar a depressão, de reduzir sintomas de depressão. Tá? Isso é fato, décadas e décadas e décadas de estudo, então estou muito feliz aí, a galera está falando sobre exercício, e eu achei sensacional que vocês já estão fazendo exercício, é um orgulho para a gente saber disso, mas é um dos meios naturais de fazer isso. Conforme a gente for se conhecendo, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas não precisa ser um fisiculturista nem levantar muito peso, é mais uma questão de fazer exercício com frequência. Beleza? Outro meio natural é melhorar o seu sono, outro meio natural é tratar doenças que podem estar afetando, né, a sua saúde mental, doenças físicas, diabetes, pneumonia, anemia. Outro jeito é a sua alimentação, né, comer menos comida industrializada e mais comida caseira, mas isso a gente vai falando mais. Quanto tempo leva para uma pessoa com depressão conseguir superar a doença? A resposta para essa pergunta é depende, mas a maioria das pesquisas científicas
que acompanham pessoas com depressão mostram que a maioria das depressões passa naturalmente em mais ou menos 8 meses, certo? Isso não é uma garantia que só o tempo vai resolver a sua depressão, mas é uma estatística. A maioria das depressões passa naturalmente em 8 meses. É óbvio que se você tem habilidades desenvolvidas, né, com a ajuda de técnicas da psicologia, se você tem hábitos bons, sono, exercício, alimentação, você passa muito mais rápido por essa depressão e você, inclusive, se protege de que essa depressão volte. A depressão, ela pode ter relapsos ou recaídas ou retornos, ela pode voltar. O que causa a depressão? A gente estava conversando sobre isso antes, ela tem muitas causas. A gente sabe que sim, estresse na sua rotina, eventos traumáticos podem desencadear uma depressão, mas os fatores de risco são múltiplos, tá? Beleza, essa é uma questão complexa, mas a gente já conversou na outra, né? Vamos lá. Uma das últimas dúvidas é: uma pessoa bem-sucedida com uma vida social ativa pode estar sofrendo de depressão mesmo que não pareça? Sim, positivo. É mais difícil que uma pessoa que tem uma vida super ativa e engajada e produtiva que essa pessoa tenha depressão. É mais difícil porque uma das coisas que nos protege da depressão é ter contato com coisas que nos fazem felizes. Então, a maioria de nós, a maioria das pessoas, gosta bastante de contato social, né? Conversar, bater um papo, especialmente com pessoas que a gente é íntimo, né? Se essa pessoa tem uma vida social ativa, ela já tem essa camada de proteção, ou seja, ela tem uma vida social ativa e prazerosa. Se essa pessoa trabalha e ela gosta do próprio trabalho, ela tem outra camada de proteção. Mesmo assim, com várias camadas de proteção, e aí o exercício pode ser uma camada de proteção, o sono pode ser uma camada de proteção, mesmo com várias camadas, ainda assim tem a chance da gente passar por uma depressão, mas, no caso, a gente vai ter mais camadas de proteção, a gente vai poder passar por ela melhor. Mas sim, ninguém está imune, né, de desenvolver uma depressão, mas a gente pode se proteger ao máximo e reduzir muito essa chance. Beleza, galera? A gente entra agora em dúvidas relacionadas à jornada, tá? E a primeira dúvida é super simples. A jornada substitui a terapia? A resposta é não, não substitui de nenhuma forma a terapia. A gente não está tentando vender uma solução mágica para a depressão, porque a gente tem que falar para vocês, isso não existe mesmo. A gente não pode prometer que a jornada cura a depressão, porque isso seria falso, né? Não é honesto com vocês. O que é a jornada? A jornada, ela é um jeito de vocês aprenderem os princípios e as técnicas da psicologia que estão por trás dos melhores tratamentos para depressão. Então, assim, tudo que a gente vai estar passando aqui para vocês sabem, né? A gente é terapeuta também aqui na Eureka, aqui em Porto Alegre, a gente tem a nossa sede física. Tudo que a gente está passando para vocês aqui são princípios que a gente usa nos nossos pacientes que estão passando alguns por fases de depressão para que eles melhorem. São princípios que estão baseados no melhor da pesquisa. A gente tem aqui uma equipe de pesquisa. O Júlio, um dos fundadores, é doutorando aqui na Universidade Federal. A gente acabou de se formar aqui na psicologia, tá? Mas a gente não pode dizer que a gente substitui a terapia, porque não é verdade, né? A gente quer apoiar. Então, se você faz terapia, por exemplo, e faz a jornada junto, elas se complementam, né? Se você faz terapia com psicólogo, remédios com psiquiatra e a jornada, os três se juntam, somam forças, mas nenhum substitui o outro. Show? Vamos lá, segunda pergunta, muito clássica. Quais os assuntos das aulas? Ótima pergunta. As aulas falam sobre um monte de coisa diferente, tá? São realmente muitos assuntos, mas eu posso dizer para vocês, baseado na nossa experiência com a primeira jornada Viva Sem Depressão, tá? Alguns assuntos são muito legais. Como lidar com o nosso passado? Tá? Muitas vezes a gente passa uma boa parte do tempo remoendo o nosso passado, se sentindo culpado, com vergonha, e isso alimenta o ciclo da depressão, no sentido de que faz a gente continuar isolado, continuar daquele jeito. A gente vai estar falando também sobre como lidar com pensamentos que são autodestrutivos ou que nos colocam para baixo. Vocês vão perceber, quando a gente está com depressão, a gente passa muito tempo dentro da nossa cabeça, ou seja, dialogando com os nossos próprios pensamentos, né? Nesse meio que turbilhão, nesse diálogo mental, um pensamento falando com o outro, e a gente perde muito tempo nisso. A gente dispara emoções negativas
com isso e a gente fica revivendo os mesmos diálogos o tempo todo, a gente vai trabalhar isso. Como parar esse ciclo, como quebrar esse ciclo. A gente também vai falar sobre como manter a nossa atenção no momento presente para evitar ficar pulando do passado para o futuro, para o presente um pouquinho, para o passado, para o futuro. Manter a atenção no momento presente para melhorar a nossa concentração e a nossa estabilidade mental também. A gente vai falar também sobre que tipos de atividades práticas a gente pode fazer nas próximas semanas, nos próximos dias, para já ver benefícios, né, nos sintomas de depressão e ansiedade, como diminuir isso rápido com hábitos positivos. A gente vai falar um pouco também sobre as nossas relações, né? Muito do nosso prazer e da nossa dor na nossa vida vem de relações que a gente não sabe lidar direito, né? Então, como discutir a relação sem brigar, como a gente pode fazer um pedido para alguém sem soar rude e como a gente pode negar um pedido sem soar rude também. Como a gente pode fazer para ter um estilo de comunicação que seja mais direto, mas que também não ofenda. Como a gente pode fazer para dizer o que a gente pensa, sem ficar acuado, sem ficar passivo. São muitos assuntos. O que todos esses assuntos têm a ver entre si? Que todos esses assuntos têm a ver que eles são técnicas da psicologia que nos permitem, nas várias áreas da nossa vida, manter esse foco no aqui e no agora e conseguir entrar em contato com coisas boas, com coisas que nos dão prazer, coisas que nos reconectam com o agora, com as coisas boas que estão acontecendo e nos tiram desse ciclo mental de ficar preso na própria cabeça, lembrando do passado, do futuro, se culpando, sentindo raiva, tristeza, depois culpa. Sair desse ciclo. Viver mais no mundo e menos na nossa cabeça. Como funcionam as tarefas de casa? As tarefas de casa são tarefas que a gente faz entre uma aula online e outra, e elas são muito administradas pela robozinha. Então vocês vão receber no Messenger de vocês tarefas relacionadas à jornada. Elas funcionam assim. Cada pessoa sabe o quanto ela consegue cumprir aquela tarefa de casa. Então, por exemplo, uma das tarefas de casa pode ser: faça 5 minutos de exercício todo dia. Exercício físico, sei lá, sai para caminhar, dá uns pulinhos no teu quarto. Se você sente que pode fazer mais do que 5 minutos, tudo bem, você faz mais. Se você sente que você tem que fazer um pouco menos, tudo bem. Cada um no seu ritmo. As tarefas de casa são para orientar a nossa jornada e fazer vocês praticarem entre um encontro e outro. E por fim, como funciona o grupo de apoio. O grupo de apoio, ele é esse grupo secreto no Face em que a gente está fazendo a nossa transmissão agora, está ocorrendo dentro desse grupo. Ele é um grupo fechado que a gente vai transformar em grupo secreto, tá? Porque a gente precisa deixar ele fechado no início para as pessoas encontrarem e pedirem para participar. Mas vamos deixar depois ele secreto. E a ideia é que nesse grupo vocês possam contar sobre a história de vocês, falar sobre as tarefas de casa, falar sobre dúvidas que apareceram na aula anterior e na próxima aula, como é que se resolve essas dúvidas, falar sobre a tarefa de casa, falar sobre a vida no geral, um comentar sobre o outro, um apoiar o outro. Então, é um grupo bem livre para a gente trocar conversar entre si, responder dúvidas, para a gente ter sempre esse contato, manter esse contato e sempre lembrar um ao outro de, pô, vamos fazer a tarefa de casa. Bah, não, eu sei que tu tá triste, eu já me senti assim, vamos superar isso junto. Então, o grupo de apoio é isso, é um grupo de apoio e de conversa. Agora eu quero entrar nas dúvidas que vocês mandaram. A Dani perguntou, como escolher um bom psicólogo? Então, cada um segue uma linha de tratamento. Qual é a melhor no caso da depressão? Então, Dani, a gente aqui na Eureka trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Especificamente, é a terapia cognitivo-comportamental de terceira geração, que é bem focada em mindfulness. Mindfulness significa conseguir manter a sua atenção no momento presente, sem julgamentos, e entrar em contato com a realidade. E ela tem um foco bem prático também, em tarefas de casa, em coisas práticas que você vai fazer entre uma sessão e outra. Então, parece uma aula da jornada, só que é muito mais personalizado, né? É totalmente focado nos teus problemas, nas tuas vivências, em analisar padrões de comportamento que você quer mudar. E ela é bem diferente dessa terapia que a gente vê nos filmes, né? Da pessoa ficar sentada e falando sobre os sonhos e o terapeuta fala bem pouquinho. Não, aqui geralmente a gente fala 50%, 50%, tem esse equilíbrio. Terapia cognitivo-comportamental é a que a gente recomenda. Beleza? A Aline pergunta de novo, existe alguma técnica ou ferramenta para a gente ir fazendo exercício físico
naquele dia em que estamos bem para baixo? Então, Aline, ótima pergunta. Como é que eu faço exercício físico se eu não estou com vontade de fazer exercício físico? Uma das grandes dúvidas da humanidade. Como é que eu faço um negócio quando eu não estou com vontade de fazer aquele negócio, né? Uma das perguntas existenciais do ser humano. O segredo é não pensar no tamanho da coisa. Pensar em um passo de cada vez. Então, pensa assim. Eu quero ir na academia e malhar durante 1h30. Cara, isso é um pensamento grande. Isso é um pensamento grande. Vamos pensar pequeno nesse caso. Eu não estou com nenhuma vontade. O que eu vou fazer? Eu vou, se eu estou deitado, por exemplo, eu vou ficar sentado. Esse é o meu primeiro passo. Eu vou pensar pequeno. Porque deitar sentado já é mais atividade física do que deitado, né? Já é mais. Eu não quero saber onde eu vou chegar, eu quero saber a direção. E a minha direção é mais atividade física. Então, deitado é 0 atividade física, sentado já é mais 0,5 atividade física, tá? A partir daí, eu penso no próximo pequeno passo. Então, eu vou levantar da cama. Levantar da cama já é mais atividade física do que ficar sentado. Beleza, levantei da cama. Mais um pouquinho de atividade física. Eu tô de pé? Beleza, qual é o próximo pequeno passo? Quem sabe é dar uns pulinhos. Eu vou dar 10 pulinhos na frente da minha cama. E aí vai lá, dá 10 pulinhos. E esse é um raciocínio que a gente tem que ter. Pequeno passo em pequeno passo. Não vou pensar grande. Parem de pensar grande na hora de querer fazer alguma coisa que você não quer fazer, porque isso acaba sendo um tiro no pé. Vamos pensar pequeno. O que é a pequena coisa que eu posso fazer? Beleza, gente. Última dúvida da Lívia é: a robô nos chamará diariamente? Sim. Como assim? Como funciona? Nossa, estou com um pouco de sede. Como funciona? A robô, ela avalia ela chama vocês no Messenger para uma conversa bem curtinha todos os dias. Essa conversa, ela pergunta normalmente como vocês estão, tá? Como está o humor de vocês e lembra vocês de alguma das tarefas de casa. É basicamente isso. A robô, o que ela mais faz é lembrar de vocês de alguma coisa e perguntar como é que vocês estão, para que vocês mesmos comecem a se auto-observar e tipo assim, ah não, hoje eu estou bem, não, hoje eu estou um pouquinho mais mal. Faz essa reflexão e a robô ajuda perguntando. É mais um lembrete e uma ajuda na reflexão. Então, dependendo de qual for o tema de casa da semana, a tarefa de casa, ela vai lembrar vocês. Gente, muito obrigado por terem ficado até aqui. Para a galera que está reassistindo, coloquem as dúvidas de vocês na outra postagem de dúvidas para a gente poder responder também. Foi um prazer conversar com vocês hoje. A gente vai se despedindo e muito obrigado pela atenção. Semana que vem a gente faz a primeira aula mesmo, começando com as tarefas de casa com a robô. A gente está muito orgulhoso de fazer a segunda turma da Jornada Viva Sem Depressão. Tá sendo maravilhoso mesmo. A gente gosta muito de ver como vocês evoluem, como vocês mudam entre um encontro e outro, e ao longo dos 12 encontros, como isso vai aparecendo. A gente vai incorporando os princípios da terapia na nossa vida e a gente fica maravilhado com como isso dá resultado. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!